Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas no nosso Controlcast, ou melhor, Socialcast. Continuamos na escolha do futuro nome do seu, do meu, do nosso podcast. Aceitamos novas sugestões também, tá? Não tenham dúvida, aqui a construção é democrática, ascendente e participativa. Esse podcast faz parte de forma transversal do conteúdo proposto para o módulo 3 do curso Autoinstrucional Participação Social no SUS, a atuação dos Conselhos de Saúde, realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde. Meu nome é Lidiane Gonzaga, sou mãe de Maria Eduarda e Luiz Guilherme, sou enfermeira, especialista em planejamento e gestão financeira de políticas em saúde, uma mulher parda, de estatura média baixa, com óculos a tiracolo, daqui a pouco eu uso. Além disso, estou vestida com uma blusa lilás, com short, com calça, listrada, quadriculada. Além disso, uma sandália brilhante. Estou no estúdio de gravação da Diretoria de Educação à Distância da Universidade de Pernambuco, cedido gentilmente pelo professor Renato Medeiros. Estou sentado numa mesa redonda. Ao lado de mim temos os nossos convidados. À minha esquerda, Eduardo, e à minha direita, Oilda. Também encontra-se nessa sala o técnico e operador Wesley Amaro. Contamos com a participação dos debatedores que são membros do Conselho Estadual de Saúde, né, que vão colaborar com nossa discussão e nosso debate hoje. Estão aqui conosco Oilda Maria da Silva, fonoaudióloga, pós-graduada em Saúde e Reabilitação da Criança pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é ouvidora do CREFONO 4, conselheira estadual de saúde no segmento trabalhador. Ela representa o SOEP e sua entidade de origem é o CREFONO 4, além de ser nossa vice-presidenta do Conselho Estadual de Saúde no biênio 23 a 24. Além do nosso companheiro Eduardo Andrade Quintas, que é administrador, técnico de enfermagem, graduado em enfermagem, conselheiro do Corém Pernambuco. Ele também faz parte do CEPAD-PE, do COMAD de Jaboatão dos Guararapes, conselheiro do Comitê Técnico de Saúde LGBT do Estado e conselheiro estadual de saúde pelo segmento trabalhador, concursado como técnico na prefeitura da cidade do Recife, na equipe de saúde da família Vila Raiz e no estado no Hospital Agamenon Magalhães. Peço que nossos convidados façam sua autodescrição. Hilda. Bom dia. Bom dia. Eu sou Hilda. Eu sou uma mulher parda, de cabelos platinados nos ombros. Uso óculos. Estou com uma blusa cor telha. Estou usando o nosso crachá do Conselho Estadual de Saúde, com alguns calça preta. Óculos. Já falei Falou dos óculos. Estão toda descrita. Eduardo. Ei, gente, bom dia. Eu me encontro uma camisa colorida, uma camisa típica africana, belíssima, por sinal. Uma calça jeans clara, sapatos azuis, sou pardo, ando careca, né? A lei da gravidade já está agindo de fato. Tenho 1,70 m e é um prazer estar aqui no dia de hoje. Agradeço imensamente pelo convite e esperamos que no dia de hoje possamos colaborar com este debate riquíssimo da melhor forma possível. Tenha dúvida, Eduardo. A gente chega nesse podcast na segunda parte deste tema, inclusive, onde continuaremos a discussão sobre políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade e o papel do Conselho do Controle Social. No episódio de hoje, vamos explorar os conceitos de vulnerabilidade,
equidade e o papel do controle social na promoção de políticas públicas inclusivas. Hoje, vamos aprofundar os desafios práticos, os exemplos concretos e as estratégias necessárias para superar barreiras estruturais e sociais. Além disso, discutiremos o futuro, com a lupa e a visão para frente. Como criar políticas públicas mais efetivas e fortalecer a participação popular na construção destas políticas, mais claro, sem deixar ninguém para trás. Iniciando o nosso debate hoje, eu trago algumas, digamos assim, nosso primeiro bloco. Vamos falar um pouco das nossas experiências, nas experiências dos nossos convidados e exemplos bem-sucedidos, né? Vocês podem compartilhar exemplos de políticas públicas para populações vulneráveis que tenham um impacto positivo e significativo e o que aprender com essas experiências. Além e aí eu já faço um registro, a gente tem algumas políticas públicas para populações vulneráveis, como, por exemplo, o programa Consultório na Rua é um dos, né, que a gente pode citar como uma estratégia importante, recentemente implantada, né, do ponto de vista do mais macro, dessa construção do nosso SUS, mas que a gente poderia, nessa perspectiva, pensar o quanto é eficaz, de fato, essa política, o como ampliá-la para mais acesso a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas aí eu queria escutar nossos conselheiros, convidados, nessas construções. Bom, é uma alegria, né, muito grande estar aqui podendo conversar sobre esses temas, que são temas assim tão ricos e tão caros, necessários para a população, né? Com relação às políticas, né, a gente também pode destacar, inicialmente, em se tratando de pessoas em vulnerabilidade, né, e aí a gente aqui abrange as populações ribeirinhas, imigrantes, populações quilombolas. Então, assim, eu diria que a política de geração de renda, né? Porque um dos fatores que levam essas pessoas, né, estarem em situação de vulnerabilidade são as carências, né, as necessidades socioeconômicas dessa população, né? Além ainda dessa geração de renda, e se tratando da população negra também, que temos a exceção de bastante pessoas negras ainda, né, em situação de vulnerabilidade, a questão das cotas. Então, política que veio trazer, né, uma contribuição significativa para essa população. A questão também dos programas, né, habitacionais, a Minha Casa Minha Vida, programas que trazem um benefício concreto para essa população. Passo para Eduardo e a gente complementa. Fazendo de complementação, porque aqui nós estamos em pleno diálogo, né? E aí, um dos exemplos também que podemos citar é o programa Bolsa Família, né? Que ele tem beneficiado muitas pessoas, tem dado a essas pessoas a oportunidade de poder se alimentar, né? Eu acho que por ser um país rico como o Brasil, que ainda sofre na miséria, né? Uma população alta, uma numeração alta de população ainda em vulnerabilidade, sem moradia, né? Então, através do Minha Casa Minha Vida, vem conseguindo adquirir imóveis, né? Ter pelo menos um teto, ter a partir do Bolsa Família a oportunidade de colocar uma comida na sua mesa. Acho que são programas que a gente deve sim exaltar, né? E lutar para manter. Acho que partindo muito dessa premissa. Tem alguns outros programas
Por exemplo, o programa Atitude, acho que eu posso citar também, é um programa que é voltado muito para ajudar as pessoas no combate ao álcool e outras drogas, né? E aí, acompanhando esse projeto já há alguns anos, nessa atual gestão, eles fizeram uma reformulação e modificação das estruturas existentes, que vinham sendo degradadas com o passar dos anos, e agora com essa reestruturação pode voltar mais prontamente para essa população também o atendimento. Temos alguns programas aqui a nível estadual, né? Não posso citar que seja a nível nacional, porque cada um atua de uma maneira diferente. Mas só de termos também locais para que essas pessoas possam dormir, locais para que essas pessoas possam se alimentar, são aqueles restaurantes populares, que é os locais para abrigos noturnos, e há disponibilidade para as pessoas fazerem uso, e nem todas fazem, diga-se de passagem, mas é algo também que precisamos pontuar. Lidiane, você falou também sobre a questão do consultório de rua. O consultório na rua, ele é fundamental. Eu acho que ele nos ajuda muito também a desafogar um pouco a atenção primária, que já é sobrecarregada com inúmeras demandas. Porém, ele precisa de uma estruturação maior, ele precisa de ter um aumento da sua equipe de atuação, ele precisa ter um olhar mais voltado também para a ampliação da estrutura atual que ele se encontra, porque a nossa população de rua, ela carece desse atendimento. Muitas vezes são negligenciados os atendimentos, né, de cuidados de saúde, de poder tomar um banho, poder fazer a documentação que muitas vezes se perde, e aí essa população que se encontra em rua tem inúmeras vertentes, né? Desde o uso de droga, a expulsão da sua residência, ou até mesmo por ser quem é, por ser uma pessoa que é do meio LGBT, então muitas delas são expulsas de casa pela família, e aí não tem onde morar, muitas delas são menor de idade, não conseguem emprego, então ficam de fato na rua. Então a gente precisa fazer uma ampliação. Estávamos conversando a respeito da importância desse consultório não ser restrito apenas a um médico, a um técnico enfermeiro, mas que a gente possa ampliar também para um fonoaudiólogo, um nutricionista, para poder conseguir minimamente ali organizar a vida daquela população. É bem importante a questão do programa Atitude, que Eduardo bem colocou, e é um programa também que ele vem se somar à luta antimanicomial, né? Então, se somar também, se contrapor às comunidades terapêuticas, né? Então, um programa bem potente e que traz realmente um novo modelo para essas populações, principalmente as de álcool e outras drogas, né? Então, é bem importante aumentar, inclusive, as equipes também e os equipamentos, que a gente teve uma redução significativa, né, do programa Atitude, foram bem reduzidos e a população ela só tende a aumentar, né? Então, a população que necessita desse tipo de atendimento, ela só tende a aumentar desde a juventude, ao adulto, inclusive até idosos, né? Então, a gente vê, não é mais uma situação da juventude, como a gente costumava verificar, né? Eu gostaria de deixar uma provocação aqui. Olha, presta atenção, minha gente. Quando a gente fala muito de população vulneráveis, a gente visa muitas populações que residem na rua, ribeirinhas quilombolas, pessoas marisqueiras, águas, tal. Porém, a gente esquece muito dos profissionais do sexo. E esses profissionais, muitas das vezes, é negligenciado o seu atendimento como um todo. Até mesmo pelo consultório de rua, que não consegue atender. Talvez por não ter uma política de fato para exercer a tal função,
por não ter profissionais capacitados também para poder fazer a devida abordagem, a vacinação que é necessário, a entrega do preservativo e a explanação do cuidado que deve ter durante o ato para evitar as doenças que muitas vezes o povo só trata as doenças como se fosse HIV/AIDS e esquece das outras existentes. Então, Bem fica essa lembrado, provocação. Eduardo. É uma provocação importante, que inclusive diz respeito a como a gente enxerga o nosso território, né? Essas populações que Eduardo cita, como tantas outras, né? Existe um ritual mesmo de vida dessas pessoas que dificulta o acesso delas aos serviços. Aos serviços, inclusive, no formato que ele é moldado e organizado, né? De forma da rede mesmo, de atenção. Então, sempre a gente organiza uma rede dizendo, ó, o ponto de acesso para a população precisa ser atenção primária. Então, como esses profissionais que trabalham a noite toda conseguem acessar, né, o agente comunitário, né, que normalmente passa nas casas durante o dia, mais do que isso, conseguir acessar o próprio serviço, né? A depender do horário, dificulta a esse grupo de pessoas acessarem a assistência propriamente, né? Então, é bem lembrado, mas a gente vamos voltar para esses temas. O debate do podcast versa sobre essas várias facetas da população, né? Então, Os povos originários, acho que ele tem muita dado também, né? pois é. Pela localização que ele se encontra. Na parte 1 desse mesmo tema, a gente abordou muito esse olhar para estas populações, né? Quem participou foi Josineide, Jô da Gestos e Mãe Fátima. E elas trouxeram essas situações, né? Eu acho que é importante isso que Eduardo traz para a gente entender. Outra questão que eu queria trazer, já entrando no segundo bloco do nosso debate, é a importância do controle social enxergar o potencial da intersetorialidade. E aí, eu gosto muito de citar um município que tem uma história na minha trajetória, que é Jupi. Mas, digamos, lá em Jupi tem um conselho municipal, né? Tem conselheiros municipais. O que é que a gente... E esse curso, ele é voltado para todos os conselhos municipais do território, conselhos locais, né? Conselhos de unidade. E aí, por isso que eu vou, hora ou outra, puxar para esse lugar, porque, às vezes, essa forma que o Conselho Estadual se organiza, que é muito potente e é uma experiência extremamente exitosa, né, do ponto de vista de densidade mesmo de atividade, de aprofundamento dos temas. Eu acho que o Conselho Estadual faz isso de forma oportuna e potente, né? Isso é histórico desse conselho, que é vanguarda dentro do controle social do Brasil. Mas, saindo um pouquinho, e é óbvio que a gente, com essa iniciativa do podcast, e o podcast surgiu com essa finalidade, né? Da gente trocar experiências, de trazer um pouco dessa bagagem, um pouco muito, pouco, entre aspas, né, minha gente? Um pouco muito dessa bagagem que os nossos conselheiros estaduais de saúde têm na vida e na atuação como conselheiro. Então, o convite para o Conselho Estadual de Saúde para integrar o conteúdo do curso vem para a gente conseguir trocar, né? Para que o Conselho Estadual de Saúde diga um pouco do como é que se faz, mas pensando lá naquela realidade que é um pouco distante, né? Não só fisicamente, geograficamente, mas, de fato, é algo real, né? As dificuldades dos conselhos municipais de saúde. Então, vamos colocar numa situação hipotética. Um conselho lá do município pequeno, de pequeno porte, trago o exemplo de Jupi, em que os conselheiros
Normalmente, eles são demandados mensalmente, bimensalmente, né? Depende do ritual e do regimento de cada conselho. E aí, essas demandas normalmente são para os instrumentos de planejamento. Inclusive, já foi abordado em um outro podcast. Mas essa construção dentro de conselhos de saúde, independente da instância nacional, se estadual, se municipal, precisa focar também em discussões de políticas, para além da construção dos instrumentos, que já é o, digamos assim, o coração da atuação dos conselhos, né? Em cima dos instrumentos. Mas o que é que a gente precisa, digamos assim, estimular os conselhos municipais? Que façam essas discussões oportunas, que pense sempre, né, nessas populações em situação de vulnerabilidade dentro do seu território. Mas, além disso, entenda a intersetorialidade como uma estratégia extremamente importante para a política de saúde, não é verdade? A gente não está, a gente que eu digo saúde, a saúde não está isolada. Ela não se encontra numa caixinha, numa redoma guardadinha. As pessoas estão no território sofrendo influências múltiplas e, portanto, a importância da intersetorialidade para melhor atuar a saúde. Então, não dá para a gente pensar isolado, né? Não dá para a gente não lembrar, como você mesmo disse, Eduardo, da assistência social. Não dá para a gente pensar em atuar como saúde sem pensar na educação, formar futuros cidadãos, né? Pensar também na educação de formação dos profissionais, né? Isso, Né, Wilda? Como é que a sim. gente está formando os profissionais? Então, pensar de forma multi, né, e intersetorial é importante, não é verdade? E aí, como é que vocês, qual o recado que vocês dariam aos conselhos municipais de saúde com foco na intersetorialidade? Tá chegando as pautas só dos instrumentos de planejamento. Como estimular as gestões para levar outras pautas também, né? Não é só o instrumento, não é só para analisar, apreciar e aprovar os instrumentos de planejamento que os conselhos servem. Então, eles servem também para a gente conversar, definir, modelar e aprovar a política pública, né? Veja, no Conselho Estadual, a gente, através da Comissão de Educação Permanente, a gente tem feito um trabalho voltado para a formação de conselheiros. Essa é uma queixa, uma demanda que chega constantemente no Conselho, né, a solicitar a formação de conselheiros. Então, dos conselheiros pais, dos conselheiros locais, até do conselho distrital, né? Porque a gente tem também lá em Fernando de Noronha. Né? Então, a educação permanente tem feito, né, nesse nosso biênio, um trabalho voltado para esse diálogo, para o esclarecimento do papel do conselheiro. Então, assim, a formação dos conselheiros, mas também essa inserção aí dentro do campo da educação, porque a gente precisa trazer, além da gente levar o conselho, a importância do conselho adentrar nas unidades escolares, nas instituições de ensino superior, na formação desse profissional, para que ele entenda, né, o que é o conselho, o que é o controle social e como ele pode participar, né? Então, assim, trazer os profissionais não só da área de saúde, mas também da área de educação. Então, por exemplo, eu sinto que a gente conversa pouco com os profissionais da educação. Né? A gente poderia ter um trabalho mais efetivo com os próprios conselheiros de educação. Né? A gente trazer as comunidades, a educação popular, as pessoas que estão lá desenvolvendo trabalho da educação popular em saúde. Então, são pessoas que fazem um trabalho muito bom, né? Interagindo, saúde, educação, e a gente poderia estar se aproximando, ter uma relação mais próxima dessas pessoas, dessas comunidades e dessas instituições de ensino e trazendo
eles para o controle social. Então, assim, eu recentemente recebi uma demanda e pedi para que fosse formalizada, uma pessoa questionando o tempo que tinha que fazer reunião no Conselho Municipal, porque já estava mais de 2 meses que não acontecia a reunião. Então, assim, ela questionava, preciso fazer uma pauta dessa ausência de reuniões, o que é que a gente precisa fazer, né, para esse controle social acontecer naquele município. Então, assim, a gente tem muitas dessas demandas, e aí, assim, não só da educação permanente, mas a gente também, a comissão de assessoramento, é uma comissão que tem trabalhado junto com a educação permanente para levar esse diálogo e até mesmo os conselhos tá dialogando ali em loco, lá nos seus territórios, para motivá-los e trazer para o compromisso que o conselheiro necessita durante aquele período em que ele assumiu esse compromisso. Eu acho que foi bem pontuado a questão de o conselho em si não estar voltado exclusivamente para fazer aprovação, reprovação ou discussão apenas do que está programado pela gestão atual, seja local, municipal, estadual, enfim. E, por exemplo, enquanto o controle estadual de saúde, nós fizemos uma interlocução a nível intersetorial com a criação de uma demanda que foi trazida até pela companheira Liana e Raquel, que são da educação física, na importância da promoção dos cuidados à saúde, como uma maneira de minimizar até mesmo doenças como diabetes, hipertensão, e isso ajuda muito na prática. Então, a gente está puxou através da parte de esporte, a gente conseguiu trazer uma ação para dentro do Estado na promoção também da saúde. Então, a gente fez essa interlocução, né? Concordo quando a Hilda fala muito da necessidade de fazermos essa conversa, né, ativa com o pessoal da educação, acho que é de suma importância, sobretudo levar essa demanda para dentro das instituições, porque não nas instituições de ensino e formação de profissionais de saúde, né, nas faculdades ou universidades, pouco se debate sobre o SUS, como se debatia antigamente, não se aprofunda mais sobre o SUS, não falam mais sobre controle social e a sua importância, porque não é só falar sobre controle social, é a importância que ele tem na discussão e também na fomentação e criação de novas políticas públicas para a saúde, entre outras demandas, a depender de onde ele for atuar. Então, acho importante, sim. Vejo que podemos, por exemplo, através da questão da saneamento, poder também ter uma discussão, porque através da falta do saneamento, que não, como nós temos aqui no Brasil como um todo, ainda é muito alto, né? A gente tem um percentil baixíssimo de locais saneados. E o que é que traz isso? Se vê muito lixo jogando nos rios, muitas pessoas usufruindo dessa água do rio para cozinhar, para beber, e aí, através disso adquire doenças, e isso aí perpassa por várias vertentes, inclusive a gente pode até citar a questão da própria habitação, quando mal construída, o deságuo, onde são desaguados todos os dejetos dessa residência, elas vão geralmente para onde? Para o rio. Ela não passa por um sistema de tratação, tratamento adequado, evitando assim não só a poluição, como a propagação de doenças, entre outras coisas, que poderiam ser evitadas. Então, é importante termos esse diálogo, não só com esses setores, mas também com outras vertentes. Porque muitas vezes a gente se limita apenas dentro do controle social, mas esquece que a gente pode ampliar esse discurso pelo papel que o controle social tem, de puxar o Ministério Público, de puxar algum outro setor importante que fique responsável por determinada pasta, para poder fazer essa discussão e daí, quem sabe, startar alguma política que possa vir a ser implementada. Então, a vigilância, né, por exemplo, acrescentando as ações da vigilância sanitária, é importante, né, para a
Prevenção também e promoção, né? Que hoje eles trouxeram a pasta, né, do trabalho, faz com que a gente ter também uma atenção para esse trabalhador de forma mais eficácia, com maior eficácia. Ampliar também os serestres, houve uma quebra, né, uma redução. Então, assim, além da população, a gente cuidar também, né, do próprio trabalhador, né, para que ele possa estar lá prestando a assistência e não seja mais um adoecido na fila por tratamentos. Deixo outra provocação, viu? Ele está cheio de provocação hoje, gente. Presta atenção. Veja, é um ponto que eu acho que pouco se debate, é sobre o desmonte em cima da vigilância sanitária que vem acontecendo e dos profissionais médico-veterinários que há muitos anos eles sempre vêm tratando, pesquisando, dando soluções em cima das zoonoses. Então, acho que poderia ser feita uma política pública também, além da valorização desses profissionais, uma política pública voltada sobre isso, porque creio que, através dos combates às zoonoses, em cima da vigilância sanitária, de forma mais eficaz, eficiente, poderíamos também fazer uma redução muito grande de doenças que nós temos aqui no nosso estado. E até debater mesmo essa política, né, de forma mais contínua, né, assim, dentro dos conselhos. Vocês trouxeram aqui, eu acho que é bem saudável, né, todas as contribuições para, inclusive, para os nossos participantes virtuais lá da tela. Mas o que eu queria também reforçar é da importância da gente sair dos nossos muros, né? Do lugar do físico mesmo, sabe? Do território e tentar acessar outros lugares e outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente enxerga alguns conselhos que ficam restritos àquelas discussões dentro daquele espaço físico que acontece as reuniões mensalmente, bimensalmente, né? E aí é uma provocação, já que eu vou pegar a contribuição de Eduardo, né, de estimular. Ele está gostando hoje, viu? Mas o que é que eu trago de provocação? É da importância da gente sair dos muros mesmo, de dentro dos conselhos, né? Enxergando o seu território, enxergando, inclusive, os potenciais, os agentes multiplicadores do território, né? Quem são os possíveis futuros conselheiros, né? Quem são as pessoas que podem estar contribuindo com as discussões de saúde, né? Eu acho que a gente não deve só fazer esse movimento na época de conferência. Eu acho que precisa estar na agenda cotidiana de qualquer conselho. O conselho não deve se restringir a espaços físicos e às demandas e agendas pontuais. Eu acho que a gente precisa estimular os conselhos municipais, principalmente, de enxergar o seu território, quais as entidades que está dentro daquele território, né? Quais as entidades e como ela está discutindo saúde ultimamente? Quem são essas pessoas? A gente vive dizendo dentro da saúde que a gente precisa de mais pessoas defendendo o sistema, né? A gente tem um sistema que precisa de muitos defensores, porque ele é um sistema gigante, mundialmente reconhecido. E para dar conta de um sistema dessa dimensão, só muitos e muitas pessoas. E isso não se faz dentro de uma sala de reunião, né? Eu acho que a gente precisa, para além de conversar com nossas bases, que eu acho que é importantíssimo, né? Um podcast do módulo 2, a gente abordou isso, da importância da gente voltar para a nossa base e trazer a orientação daquela
referência, porque as pessoas, Hilda não é o CPF, Eduardo não é CPF apenas. Além do CPF, como bem apresentei no início do nosso podcast, existem instituições que a Hilda representa e existe instituição que Eduardo representa. Então, para além desse lugar de pessoa física, vocês trazem uma bagagem da sua instituição e precisa fazer esse ida e volta do debate que é travado dentro do conselho. Então, Eduardo não pode só falar quanto Eduardo, com a experiência e a bagagem que Eduardo tem, que a Hilda tem, não é verdade? É importante que a instituição faça esse debate. Por quê é importante isso? Por vários motivos. Primeiro, porque é o tipo de participação é a representativa. Vocês representam, né? Mas, para além disso, é uma forma também de formação da base, da instituição. Então, essa é uma forma, né? Formar a base através dessas idas e voltas e debates sobre as pautas e as agendas. Mas a outra coisa é sair do lugar do conselho, né? Sair daquele espaço e ir para o território, identificar as instituições, mas de forma permanente. Não dá apenas só para... quais as instituições? A gente, novamente, eu digo isso porque eu estive, né? E a gente sabe que é real. Vamos convidar as instituições. Toda vez 6 meses só para a gente conseguir fazer isso, né? Vamos convidar as instituições para a conferência. Mas essa instituição a gente não tem contato, essa instituição a gente não sabe quem é, essa instituição. Então, como é que a gente está enxergando esses nossos potentes parceiros? Questão, né? São instituições que fazem o debate da saúde, são instituições que estão aí no território ou não estão fazendo debate, mas precisam fazer debate da saúde, né? Então, como é que aí, qual a dica da Wilde, a dica do Edu, para esses conselhos de enxergar esse território, de dizer assim, vamos pautar mensalmente, semestralmente, uma agenda permanente. Então, como é que o conselho vem fazendo, né? Ou pretende melhorar, eu acho que é também identificar, né, como estamos, mas para solucionar no decorrer, né? Tem uma ação que estamos promovendo, né? Iríamos startar esse ano ainda, porém, devido às agendas, né, e as inúmeras discussões que nós trouxemos para dentro do Conselho Estadual, tem uma que nós julgamos ser importante até demais, e aí vamos dar o start para não ser apenas uma, mas ser a primeira de várias, que é levar o controle social para a rua, que nós denominamos como SES na rua. É importante levarmos esse diálogo para a rua, de fato, mostrando as ações, a eficácia, a importância, fazer esse diálogo com a população, onde muitas das abordagens vão ser: você conhece o controle social? Você sabe a importância do controle social? E aí poder explanar, explicar, falar da importância do SUS e suas vertentes existentes. Eu acho que é uma das ações que não só o estadual pode adotar, mas todos os municipais também. Eu acho que é importante fazer o extramuro, como você bem pontuou, até na captação de futuros novos conselheiros. Porque senão a gente se limita a ser praticamente aquele mesmo grupo e fica se perpetuando praticamente ali. Não que eles não vão contribuir, mas é bom a gente dar uma oxigenada, porque virão visões diferentes, atuações, vivências, né, que podem se somar e contribuir cada vez mais. Então, minha fala vai ser mais nesse sentido. Eu acho importante a gente não ficar só nas discussões, como você bem pontuou, né? Discussões internas, mas procurar fazer ações. Se alguns municípios têm essas reuniões bimestrais, então tentar otimizar isso, trazer mensalmente, com pautas importantes, porque eu não creio que aquele determinado município não tem uma pauta que seja sobre a população negra, sobre a população LGBT, sobre a população quilombola, sobre a população indígena, sobre as doenças falciformes, HIV, AIDS, entre outros. Não creio que essa discussão não consiga se perpassar, até porque em uma única reunião, às vezes,
a gente não consegue fazer só esse debate. Então é importante também fazermos eventos, promoção de eventos, trazermos pessoas que têm esse convívio, esse diálogo, esse debate amplamente, que seja professor ou pesquisador, que pode trazer uma melhoria nessa discussão, uma qualidade maior, onde a gente pode fazer, enquanto conselheiro também, algumas provocações para poder agregar nessas provocações e aí, a partir disso, ver de fato o que falta no nosso território e aí conseguir fazer uma discussão mais ampla com a gestão e outros setores a mais para poder fazer uma criação de políticas, né? Porque, por exemplo, a população LGBT, a gente vem fazendo uma discussão muito no Estado como todos, da importância da harmonização, a dificuldade que foi para conseguir a garantia da harmonização. Ainda temos uma dificuldade para a garantia da harmonização para o trans masculino, mas para o feminino já temos. E aí temos outra discussão que é o gargalo das filas de cirurgias, gargalo das filas para exames básicos. Então, a partir dessa discussão, houve tanto a nível municipal como a nível estadual, uma criação de um projeto para amenizar essas filas, mas na população LGBT ainda existe, que é para fazer a ressignificação sexual. Então, assim, são coisinhas que a gente precisa também fazer esse diálogo, né? Eu não creio que seja só aqui na capital, região metropolitana, que a gente tenha grandes problemas ou essa discussão mais forte precisa ter. A gente precisa adentrar mais, então por isso que a gente está fazendo essa promoção do Sérgio na Rua, que vai startar aqui na capital, mas não impede a gente começar a adentrar o Estado levando esse debate. Acho que também vai ajudar também a fortalecer aquele conselho municipal, né? Principalmente aqueles conselhos municipais que ainda estão desorganizados e não tem a valorização devida, porque a gente sabe que, a depender da pessoa que estiver à frente da gestão, ela pode valorizar ou não, e o desmonte, a tentativa do desmonte é certa, né? Com a privatização é gritando na porta da gente, né? Então, a tentativa de fazer o desmonte do controle social para fortemente adentrar a privatização, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que estar mais compatível, é assertivo. E concordo com você para a gente também dialogar com as bases, mas não só com a base, mas também com outras, fazer esse diálogo aí em loco. Verdade. Por exemplo, a gente tem um local de debate para os conselhos profissionais, que é o fórum, né? E a gente vê que era um espaço que poderia estar ampliando esse debate, estar fomentando também, né, a participação da renovação de conselheiros no controle social. E também, com relação ao 10 na rua, que eu acredito que vai ser uma ação bem legal, a gente também já vem pensando na possibilidade do SES na escola, né? Então, assim, de fazer uma ação, a gente, por exemplo, existem campanhas de saúde que são feitas e que são campanhas bem potentes, e a gente pegar esse período, através dessas campanhas, o Conselho também está se fazendo mais presente, né, aí nessas campanhas, porque, queira ou não, é uma forma da gente mostrar o trabalho do SUS, mostrar a importância do conselheiro, que é um agente, né, desse controle social, e a gente poder chegar realmente mais próximo das comunidades, né? Porque aqui na capital a gente vê que há um trabalho mais amplo, com alguns conselhos locais aí ressurgindo, né? Mas no interior é bem difícil. Agora, tem muitas campanhas que são muito potentes e que os conselheiros a gente poderia estar motivando e estimulando os conselheiros a participarem mais ativamente, né, dessas campanhas, mostrando o papel do controle social do município lá nessas campanhas. Então, acho que esse é um espaço que pode ser muito bem aproveitado, né? Fora outros movimentos sociais organizados, o MST, tipo sindicatos, né, que conseguiram sobreviver, né, a esse período aí
de desmonte que foi das organizações sociais e das próprios sindicatos também, né? Então, a gente tem alguns sindicatos fortes que a gente poderia estar, não só através do conselheiro que está lá representando, mas o conselho, de uma forma geral, poder estar dialogando também com essas entidades. Eu acho que a gente pode estar trazendo, colhendo, né, alguns frutos e deixando, se não, mas deixando uma semente para que a gente possa colher futuramente, né, na renovação, principalmente com vista na renovação do conselho, né, dos agentes lá, dessas representações que a gente tem dentro do conselho. Inclusive, para além da composição, né, Wilder? Quando você falou do MST, eu lembrei da composição do próprio Conselho Estadual. Hoje, dentro da composição do Conselho, o movimento Sem Terra, ela não compõe. Mas pessoas que fazem parte do movimento estão, né, dentro do Conselho. Sim. Então, veja, às vezes a gente não consegue, porque a normativa não permite, né, Eduardo? Vocês estão nesse movimento de revisão de regimento e da lei, caso precise. Mas, às vezes, existe digamos, uma dificuldade normativa e legal, mas existem estratégias que o Conselho adota para agregar essas pessoas, né? Para trazer o debate, né? A discussão, sem necessariamente ter o assento. Então, isso talvez seja uma estratégia para os conselhos, né? Às vezes, a formação ou a formatação da grade de participantes dos conselhos não agregue todo mundo. Mas quando a gente consegue pluralizar o debate só por, digamos assim, por pluralizar o participante, já dá conta dessa construção, né, Eduardo? Então, eu acho que as limitações existem, né? Isso é fato, mas o que vocês trazem como estratégia, inclusive que o Conselho está pensando, do itinerante, né? Do estar perto do território, só em chegar junto, digamos assim, né? De renovação, oxigenação mesmo, para os conselhos municipais, para aquelas pessoas que estão lá no dia a dia, que às vezes é aquela história, né? Você fala, mas como você é prato da casa, né? Aí não serve muito. Aí você chegar alguém de fora. Fala de nós para nós mesmos. Vamos fazer uma, né, autocrítica, mas uma autocrítica normal e geral, né? Não é nem só do controle. Mas às vezes você, lá no conselho, você fica falando, mas é você falando, não resolve. Quando vai o Hilda, do Conselho Estadual, ou Eduardo, aí, meu Deus do céu, é isso mesmo, né? Dá um estalo. Então, acho que essa estratégia de estar no território, fazendo essas discussões, fazendo seminários, trazendo e levando, né, para o território, eu acho que é de suma importância. Agora vamos entrar numa seara que a gente gosta. Eu particularmente, né, pessoalmente, CPF, gosto muito, que é a parte da tecnologia e inovação, né? A gente vivia num universo, digamos assim, em 2020, muito diferente do que a gente vive hoje, do ponto de vista de tecnologias e inovações, né? Lá atrás, a gente nunca, ninguém em sã consciência, digamos assim, num juízo bom, nunca pensou que poderíamos conseguir fazer reuniões virtuais dentro de conselho. Lá atrás, a gente nunca pensou que poderíamos fazer uma eleição virtualmente. E aí, a pandemia veio e disse assim, ó, ou faz isso ou acabou, né? Ou reset geral e the end. E aí, naturalmente, a gente precisou se reinventar, né? A gente precisou dizer assim, ó, vamos fazer diferente. E não foi fácil, não. Não, foi não. Foi doloroso. Foi tipo assim, a fósseis. Quem é da terra da sabe. Foi a fósseis. Porque a gente teve que andar, trocar pneu e o carro andando.
A pandemia acontecendo, o conselho precisando fazer a discussão da pandemia, não foi? E tendo que se adaptar. Ninguém tinha aplicativo para o Zoom, essas plataformas, Meet e tal, mas precisou saber que existe, né? Primeiro, existia essa possibilidade. Depois, se capacitar para conseguir colocar. Depois, se adaptar, porque aí a rotina muda, né? Você tem que fazer um ritual interno na sua vida para dar conta de virtual. Mas aí as tecnologias, a partir desse, digamos assim, dessa ruptura, né, do antes e o depois da pandemia, trouxe a inovação. Tecnologia está dada. E o que a gente precisa, e aí eu já também CPF, é nos adaptar. Sabe aquele caminho sem volta? Aí não tem mais volta. Agora, é disso a mais. Agora, a gente, como eu disse no começo, não dá para deixar ninguém para trás. Porque aí é exclusão, né? Aí é um processo excludente. O que a gente precisa é enxergar os potenciais da tecnologia, agregar nos nossos processos, né? Sem deixar ninguém para trás. Às vezes as pessoas vão ter dificuldade, né? Mas eles não podem ser deixados à margem. Só um outro adendo que eu acho que eu preciso deixar o registro, né? Até para a história do POD, do que a gente conseguiu construir. Existia uma dificuldade muito grande das conferências, né? Que era a sistematização das propostas, que era acolhimento dos delegados, né? Saber quem vem para a conferência, como mobiliza, como foi eleito e tal. E aí, com essa, digamos assim, com essa pulguinha, construímos o sistema PE Participa Mais, que é um sistema para dar conta das conferências, da ascensão das conferências, da progressiva construção das conferências a partir do território. Aquela história do ascendente participativo não é só para a introdução do POD, não. É porque a gente acredita mesmo nisso. E aí a plataforma vem para isso, para a gente facilitar a vida. Hoje quando eu fiz a 10ª, e o sistema surgiu lá atrás, na 10ª, a gente tinha uma insatisfação, que era a dificuldade de rodar pendrive. Pendrive ia, pendrive vinha. Pegava um vírus, acabou a história todinha de um grupo de trabalho, não era? Era emoção. Teve uma última vez que os pendrives é que estavam com defeito. Foi justamente na 10ª. E aí, a gente gravou a base e não tinha... Quando foi olhar, minha residente querida, Bárbara, quando ela foi olhar, excelente essa, lá em Recife. Ela foi olhar, não tinha nada dentro do pendrive. Foi corrompida. Então, foi de um nível de emoção, de hipertensa como eu, quase que infartar. Então, é disso que a gente fala, que a gente insere tecnologia para facilitar a vida. Mas não pode achar que a tecnologia por si só resolve todas as coisas. Mas ela é aliada, né? Existe uma revolução da tecnologia agora que é real. Agora, o que é que a gente, enquanto conselho, precisa ficar ligado? Ficar ligado. É que essa inserção da tecnologia não precisa vir para ajudar. Primeiro ponto. E segundo ponto, precisa potencializar as políticas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela precisa ser aliada. Quando, por exemplo, tem uma ferramenta muito boa de localização dessas pessoas, onde é que se concentra mais, não sei o quê. Isso é bom, isso é positivo, porque você consegue dizer assim, ó, a gente tem que atuar aqui, a gente tem que atuar ali, porque a ferramenta nos ajudou nisso. Então, é sempre o conselho, ou os conselhos, né, e os conselheiros entenderem que a inovação é potente, né? Ela é real e potente, mas ela precisa agregar, precisa ajudar as situações de vulnerabilidade, né? Diminuindo-as. E aí, como vocês veem esse avanço da tecnologia com olhar nas políticas
para as pessoas com vulnerabilidade. Entendendo que a gente pode e deve ter uma situação mais potente no futuro, né? E aí? Bom, eu entendo, né, que a tecnologia ela vem realmente para ampliar, né? Ela traz essa possibilidade de ampliar as ações, né, para essa população, reduzindo também essa distância dessa pessoa com a unidade de saúde, pode trazer informação que ela só poderia obter se estivesse ali, né? Acho que nos processos formativos a gente não tem como questionar, porque é um dos melhores, né? Hoje é o que a gente usa de melhor nos processos formativos, né? É, incluindo até a possibilidade do atendimento, né, do teleatendimento, se fazer um atendimento emergencial, ela nos dá essa possibilidade, né? Agora, assim, eu acho que aí trazendo um pouco as questões, os questionamentos, né, que a gente não ficar atento para não correr o risco das que a gente chama de plataformizações, né? Porque também ela pode gerar esse isolamento, né? Trazer a pessoa e aí voltando para o profissional. E ao mesmo tempo que ele tem essa possibilidade de estar ali interagindo, mas não existe essa troca humana, né? Eu acho que o fato que a gente precisa primar é essa questão da relação humana que a tecnologia ela pode quebrar esse vínculo, né? Mas, assim, em termos de avanço, né, a gente não tem como questionar, porque a gente, assim, a quantidade de pessoas que você pode estar se comunicando, então, a comunicação, né, que pode acontecer longitudinalmente, Longitudinalmente, né? longitudinalmente, quase. Tentei, viu? Também. Falou. Né? Então, assim, são possibilidades de você ir além. Então, isso eu acho fantástico, né? Mas a gente tem que ficar atento para a questão dessa, que é o próprio sistema. Aí não é só a questão da tecnologia, mas há um sistema que traz, né, a tecnologia um pouco dentro desse contexto de também deixar as pessoas ali muito presas. E isso também pode gerar adoecimento, né? Então, ela tempo que traz esses benefícios extraordinários, ela também pode trazer prejuízo. Aí eu acho que a gente precisa refletir, né? Mas assim, em termos de formação, de monitoramento, né? Ela traz uma contribuição extraordinária, né? Você pode estar fazendo monitoramento de várias, fazendo formação de várias populações, né? Acho que aquela formação que você pode estar fazendo presencialmente, tem recursos que pode chegar a todas as camadas da sociedade. Então, a tecnologia, né, permite recursos de se comunicar com aquela pessoa que não é alfabetizada, com aquela pessoa até que não fala a nossa língua, né? Então, a gente tem recursos extraordinários nesse sentido. Mas precisamos também não nos empolgar tanto e quebrar esses vínculos humanos que a gente mantém. Tem limite, né? Uhum. Eu vejo como suma importância a tecnologia. Fato, ao passar dos anos, ela vem modificando plataforma, modificando programas, arquivos, para que a gente consiga adaptar da melhor forma possível dentro dos bolsos que nós precisamos, né? Veja a população cega, população baixa visão, elas conseguem ter uma adaptação de leitura, né? Através ela recebe e-mail por escrito, ela consegue, pelo recurso da nova tecnologia que veio, traduzir em áudio para ela. Então, é uma coisa boa, é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo,
me traz preocupação essa tecnologia. Nós conseguimos, de fato, ampliar, mapear, fazer debates, né? Pelo CT LGBT, nós fazemos reuniões a nível estadual, como é o estado todo, não temos como estar mensalmente se reunindo até pelo alto custo. Mas conseguimos debater as vertentes de vários territórios ao mesmo tempo. E através daí fazer a construção de políticas públicas voltada. Mas é uma preocupação que é como você bem pontuou. Nós estamos perdendo muito o lado humano, o laço de afetividade, de compreensão humana, para dar mais lugar à tecnologia em alguns locais, em alguns espaços. Isso se torna preocupante. Se torna preocupante também porque nem todos os territórios conseguem atingir essa parte da tecnologia, seja por falta de internet, a área que, de fato, é uma área de difícil acesso, o próprio manuseio da tecnologia, porque nem todos querem seguir para essa nova tecnologia. A população que já tem uma certa idade, a população idosa, ela não quer se adequar às novas tecnologias. Então, quando a gente fala muito das transmissões de informações, nem todo mundo tem acesso à televisão. Muitos ainda escutam pelo rádio. É uma coisa que também a gente deve levar em consideração, que é como ele falou, da não exclusão. Então, como a gente se adequa, né? Dentro dessa nova tecnologia, há ainda toda essa população que não quer se adequar às tecnologias. Se adequa, assim, ao telefone, porque é essencial hoje em dia. Ter o telefone, precisar ligar para alguém, ou é emergência, alguma coisa. Porque hoje em dia, praticamente, nós não temos mais orelhão. Já entreguei minha idade aqui, né? Mas para quem era da época do orelhão... Vamos fazer a conta já já. Para quem era da época do orelhão mesmo, a gente tinha orelhão em cada ponto da cidade. Hoje em dia a gente não tem mais. Nós temos os telefones celulares. Ele hoje é um ornamento, né? Até telefone fixo hoje em dia é raro você ver dentro de uma residência. Então, assim, a tecnologia ela vem ajudando bastante no crescimento, na construção, no diálogo. Né? A gente consegue fazer norteamento, consegue verificar onde estão os principais focos para atuação, como a Lidiane bem pontuou. E a gente consegue fazer ações programadas para aquele território mediante as demandas que a gente consegue elencar ali. Mas a gente tem que levar em consideração essas questões ao que você falou, porque as tecnologias vieram, mas o adoecimento do trabalhador perante essas novas tecnologias vem aumentando cada vez mais. Postural, perda de audição, prejudicial à visão, alienamento, né? As doenças mentais também que vem sendo caracterizadas por conta disso, porque os pais hoje em dia, de vez de atenção, por exemplo, as crianças, como a gente tinha antigamente, eles jogam logo um celular, um tablet, uma televisão. Então, isso vem já prejudiciando, já de forma prejudicial da infância, né? Então, são coisas que a gente precisa ter atenção. A questão também aí da substituição, né, da mão de obra. Então, assim, a tecnologia, ela chega, onde tinha 5 trabalhadores, você passa a ter 2 e aí você está sobrecarregando. 2 que faz a manutenção daquele maquinário. Uhum. Né? Tem essa. Então, tem também essa questão do vínculo empregatício, né? Ela também atinge. Né? Por exemplo, tem categorias hoje que não existem mais, né? Por exemplo, cobrador de ônibus. Então, né? Quem está sobrecarregado, né? A gente teve qualidade no transporte? Não temos. Né? A gente vê todo dia como isso acontece. Mas a gente precisa dele, a gente precisa avançar, mas sem perder a humanização. Então, assim, da tecnologia para as pessoas com deficiência, a gente tem coisas assim, evoluções extraordinárias, né? Você citou a deficiência visual, mas o deficiente auditivo também tem recursos extraordinários, né? As deficiências motoras também, né? Com ganhos extraordinários. A cadeira elétrica, Isso, a cadeira de roda exatamente. Então, temos, mas a questão da população ter acesso,
né, a essas tecnologias e também as informações. Me preocupa muito, né, o tipo de informação que essa tecnologia hoje pode estar trazendo, né? A gente tem aí debates bem significativos em cima da a inteligência artificial, o potencial que ela tem de contribuição, mas também de destruição, né? Então, acho que a gente precisa estar atentos. Vi um vídeo recentemente, aqueles vídeos que aparecem no Instagram, né? Sem você seguir, de uma dispensação de medicação na China, que é como se fosse uma indústria mesmo. O médico solicita no sistema, os robôs empurram a medicação cai dentro de um dispositivo e é levado para ser entregue. Então, por exemplo, fracionamento, já não teria esse profissional. Então, é importante o que o Hilda trouxe, porque a gente tem que entender que a saúde também é um braço da economia, um braço muito importante, inclusive, né? Sim. Essa rede de trabalhadores, ela movimenta a economia do país, né? Então, só trazendo uma pimentinha nessa história. Mas vamos falar agora, já entrando na reta final do nosso pod, do futuro e de sustentabilidade das nossas políticas públicas para essas pessoas vulneráveis, né? Em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa em uma política dessa, a gente precisa sempre focar no futuro dela, inclusive. Recentemente, a gente passou por um governo federal muito duro para políticas públicas e principalmente para aquelas mais necessárias, digamos assim, do ponto de vista de inclusão, de equidade mesmo. E aí a gente viu quanto essas políticas são frágeis, muitas vezes, né? Foram simplesmente cortadas numa canetada, de um dia para o outro, muitas vezes, né? E aí a gente precisa, quanto controle social, né, que vocês estão, pensar a longo prazo, médio e longo prazo, como blindar, de certa forma, né, essas políticas públicas, pensando que elas não podem ficar tão frágeis e à mercê de governos ou do executivo, né? Elas precisam, de fato, a exemplo da estratégia de saúde da família, né, entrar como uma base dessa estrutura, dessa rede, né? Para além, porque inicialmente a estratégia entrou como um programa, né? Quem é mais cabeça branca deve lembrar que era o PSF, né? Programa de Saúde da Família. E a evolução tornou esta estratégia parte de uma rede. E é de todas, inclusive, né? A gente fala de urgência e emergência, base é lá. Quando a gente fala materno-infantil, também, e assim vai. Então, como a gente deixar mais sustentáveis as políticas públicas no nosso olhar de conselho, né? Do lugar que a gente ocupa, como a gente pode se mobilizar, porque é uma luta que ultrapassa o lugar, né? Específico, por exemplo, conselho estadual, conselho lá municipal. Mas sozinho ninguém faz muito, né? Mas junto faz muito. Como é que a gente consegue fazer estratégia de juntar para unir forças mesmo e tornar essas políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade mais sustentável para o futuro? Bem, a gente estava até discutindo sobre esse ponto, porque é um ponto, de fato, meio complicado. Complicado do ponto de vista que depende muito de quem está à frente da gestão e tem os seus programas, entre aspas, no qual ele vem trazendo durante o discurso político, né, até ser eleito. E muitas das vezes o programa saúde fica muito aquém.
fica muito a desejar. Fica aquela coisa muito superficial. Essas políticas, de fato, nunca entram em discussões políticas. São discussões que, por exemplo, como você bem falou, né? PSF, que foi o SF, depois agora é ESF. Ó, já me entregando de novo, né? Até o final a gente sabe fazer a conta. É. E aí, existem algumas políticas já existentes que podem ser agregadas a essa discussão. Na verdade, ela não é uma discussão que tem que se ter em paralelo. Eu acho que a gente faz muita discussão em paralelo para poder agarinhar direitos, de fato, para aquelas populações. Mas essas discussões, dentro do campo educacional, saúde, são políticas que já deveriam estar imersa nessas discussões, porque não teria como a gente fazer uma tentativa de desmonte. Até se poderia, porém, vem muito do que a gente já pontuou, da mobilização, da compreensão da categoria, né, na questão de luta e garantia dos direitos, né, na mobilização populacional para que não se mexa nesses pontos, porque aí vai trazer um prejuízo para a população assim, sabe? Né? Acho que a discussão mesmo que o controle social pode fazer, deve, de maneira intersetorial, mas como a gente conseguir, através do controle social mesmo, imputar ou colocar isso, é que se torna bem difícil essa discussão. Desde que a gente saia da nossa caixinha de fato e consiga colocar principais atores que estão acima do controle social para poder garantir que essas políticas se mantenham. E aí eu destaco não só o governo, mas o Ministério Público. A gente deve provocar também o COSEMES para mapear e manter fortemente essas políticas dentro dos municípios, o Ministério Público do Trabalho, os movimentos sociais que existem, diversos, que fazem o debate dessas políticas, para poder também incluir nessa discussão. As pastas existentes do governo, para que a gente consiga, de uma maneira mais forte, amarrar esse programa e elencar ele dentro de outros já existentes, para que, mesmo que eles acabem com aquela pasta, aquela discussão ainda continue dentro de outros locais. Eu acho que mais ou menos desse modo que a gente pode startar inicialmente essa discussão. Mas, logicamente, que essa discussão é uma coisa mais ampla, mais forte, né? A gente vê a discussão, por exemplo, no Congresso Federal, de forma ampla, né? Depois de anos conseguimos fazer a inclusão, o aumento das mulheres, por exemplo, dentro de um parlamento, o aumento de população LGBT e preta dentro do parlamento para poder indígena, para poder conseguir fazer esses diálogos, essa discussão, levar a importância, levar o que eles sentem no dia a dia na pele, a vivência deles, que é completamente diferente, porque o povo só vive dentro daquela redoma, daquela bolha, e aí esquece de olhar o restante da população, as outras áreas adjacentes, cada um dentro de sua vertente, que é dificultoso. Então, é uma discussão ampla, demorada, crítica, de suma importância, mas é uma maneira que eu vejo inicialmente para a gente fazer essa discussão. Porque mesmo que a gente amarre através de lei, mesmo que a gente amarre através de projetos, a gente não sabe quem vai estar à frente daqui a alguns anos, e cada cabeça é um mundo, cada um com sua atitude. Infelizmente, a direita, a extrema-direita vem crescendo no nosso país, e aí a tendência é a gente ter novos ataques aos direitos, nova tentativa de retirada de direitos, e aí vai precisar do levante popular, e aí por isso a gente precisa fortalecer a base e a população como um todo para garantir que esses direitos se perpetuem, se mantenham. É o desafio, né? Eu acho que é um grande desafio para o controle social, para todos os movimentos sociais, essa questão da manutenção dos direitos, né? Então, assim, você
falou aí de algumas participação de população indígena, da LGBTQIA+, da mulher. E, por exemplo, a gente vem em lutas falando da mulher, né, da questão do aborto. Então, assim, a gente já tinha isso assegurado em lei, mas a movimentação, a importância da mobilização popular para que essas leis não sejam alteradas e de uma forma que nos pegam de susto, né? Assim, pega a população não organizada e isso passa de uma forma, às vezes, até despercebido por alguns. Então, assim, esse diálogo, né, eh, essa apropriação, né, estar apropriado das leis, das políticas, dos programas, ele é fundamental para que a gente possa manter, né, políticas de Estado e não de governos, porque a fragilidade também vem daí, né? Cada governo quer apresentar seu programa e aí muitas vezes as políticas bem-sucedidas elas são violadas, né? E se não houver essa organização, se o povo não estiver organizado, informado, consciente também, né, dos seus direitos, então acho que isso passa muito também pela nossa formação educacional, né? A importância de estar conhecendo os nossos direitos, não só ali da Constituição, mas assim, o que é que o Estado tem que é de benefício, né? Por exemplo, a gente tem programas que são bem sólidos e pelo fato dele ter esse link, essa intersetorialidade, né, com outras pastas, às vezes eles dão uma roupagem, mas o programa não consegue derrubar aquele programa ou aquela política, né? Então, isso é bem importante. E aí o controle social, acho que tem esse papel, né, de startar, de estar fomentando esses direitos que a gente já tem garantido, mas também, né, de estar trazendo atores que possam também nos fortalecer, trazer a forma como foi feita essa construção, né? Porque assim, se a gente não sabe como foi construído, a gente não tem como garantir a permanência, né? Então, acho que é bem importante esse debate com as pessoas que estão envolvidas nos programas, né? A gente se apropriar das leis também e fazer, não como se a gente diz, não dar um passo para trás, mas a gente está sempre pensando, né, nessa possibilidade que a gente pode avançar desde que a gente mobilize, desde que haja uma mobilização. Eu acho que o controle social entra nesse fortalecimento dessa mobilização e do conhecimento, de se apropriar, né? Eu acho que o conhecimento, a gente ter o conhecimento, ter a informação, ela é fundamental para que os nossos direitos não sejam impedidos, não sejam tomados, né, de forma como alguns governantes fazem, né? Então, é bem importante a organização, né? Estarmos atentos, organizados e olhos bem abertos para essa conjuntura que a gente está vivendo, né? Então, muita coisa passa obscuro, né? Tivemos aí um advento de emendas parlamentares que, pelo menos nos meus, né, entas de idade, eu desconhecia, né, a forma como foram apresentadas essas emendas parlamentares e a gente não tem ainda, né, normatização, legislações que possam nos fortalecer para que a gente tenha atitudes, tenha mobilizações mais fortes, né, e combativas para essas ações do Congresso, que é quem estão lá fazendo as leis e que estão decidindo muitas das nossas ações das nossas vidas diárias, né?
É isso. O que o Hilda e Eduardo trazem, só para a gente fechar, é essa importância da gente manter a população conhecendo as políticas públicas. Não dá para a gente só fazer isso quando existem ameaças. A gente precisa manter sempre a população sabendo a importância de determinadas políticas, né? A importância de mantê-las permanentemente e para que, em caso de ameaça, a gente tenha fortalecido essa rede de amparo a essas políticas. E não distante, sempre manter esse debate, novos debates, digamos assim, permanentemente pautados. Não dá para a gente ter medo ou receio de pautar novas discussões. A exemplo de discussões importantes para a saúde pública das mulheres, como você bem trouxe, Hilda, de aborto, né, que se retoma sem a gente ter amadurecido com a sociedade sobre o debate, As sobre a crianças. importância, inclusive do ponto de vista de saúde pública. Então, se a gente não tem a tranquilidade de fazer uma discussão de forma permanente, né, com a população, e de forma aberta também, né? Porque eu acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar de a gente não precisa fazer esse debate. Precisamos fazer o debate. Porque a ameaça existe, né? Toda vez que pretende se tirar algum tipo de direito, tá aí na porta, na janela. É só à espera de uma fragilidade. Né? Então, é importante a gente não ter medo de fazer alguns debates no lugar de agente público e nesse lugar das instituições. E aí convido os conselhos municipais para se manter atentos, mas mais do que isso, pautando as políticas públicas, principalmente para o fortalecimento da equidade, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Chegamos ao fim do nosso podcast. Vai Só ter não? lembrando ainda, lembrando um pouco com relação a temas são das redes organizadas de fake news, que é um opositor assim que chega, né, ainda trazendo um pouco das ferramentas, então são utilizadas, né, com um potencial muito grande, principalmente quando eles querem derrubar pautas de assim conquistas que a gente já tem. Então há uma distorção, né, daquela política, daquela lei, e isso eu acho muito perigoso. A gente precisa também bem atento, né? Isso daí é rotina, né? Isso é rotina e a gente precisa ter estratégias, estratégias, inclusive, que estejam à frente do que já estão pensando, que não é fácil, viu? Não é fácil. Mas bem, chegamos ao final de mais um nosso episódio do podcast. Deveria ter mais tempo, viu? Não. Vou passar para os nossos convidados para fazer seus agradecimentos finais para a gente. O Hilda ou o Eduardo? Eduardo. Vai. Bem, gostaria de fazer o agradecimento a você, Lidiane, pelo convite e, em seu nome, agradecer também à Escola de Saúde Pública pela organização desse podcast. Lamento que só tivemos agora, eu acho que já fica aqui esse informe para que tenhamos mais e mais. Acho que é importante a gente manter esse diálogo, essas pautas que você vem trazendo, essas provocações, acho que é importante a gente manter como agenda fixa esse podcast. Já fica a dica para você, tá? Mais uma dica de Eduardo. Vou fazer um hashtag para ele. E aí, agradecer a todo mundo, a quem estiver nos ouvindo, e que vocês possam ter a compreensão da importância do papel do controle social, da defesa das pautas, das inúmeras pautas que aqui foram debatidas nesse podcast, não só no dia de hoje, como em outros que já tivemos. E lembrar para todo mundo que nós temos que manter a luta contínua pela garantia dos direitos, pelas populações de vulnerabilidade, pela mobilização e a continuidade do controle social, que eles tentam a torta direita fazer o desmonte.
que o direito, uma vez garantido, ele não se compra, ele não se vende. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre como lema. E que a privatização, a gente tem que manter a luta fortemente, porque a privatização ela vem crescente e com isso vem a retirada de direitos e as políticas e pautas que nós temos em debate e tende a enfraquecer também através desses atores. Então precisamos estar sempre alerta, fortes e unidos e ninguém largar a mão de ninguém. Muito obrigado. Embora. Verdade. Oi, Hilda. Que bom. Bom, também aqui agradecer a você, Lidiane, a oportunidade de dizer que esse é um espaço de comunicação bem eficaz, né? Porque isso, agradecer à Escola de Saúde que nos proporcionou, né, trazer as nossas contribuições. Esperamos que esses momentos sejam realmente multiplicados. Isso é bem importante, porque a gente pode levar, né, essas informações, o conhecimento durante muito tempo. Então, vai estar, um dos ganhos, né, os recursos que a tecnologia nos proporciona e que vai estar disponível, né, durante muito tempo, de fácil acesso para as pessoas estarem podendo contribuir, ouvir, e essa é a nossa contribuição, né? Esse é um pouco da nossa contribuição que a gente pode deixar para não só as pessoas em populações de vulnerabilidade, mas para todas as populações, para todas as pessoas, né, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as políticas públicas. Foram vários podcasts e aí são vários temas e todos eles, né, grandiosos e de muita importância para o crescimento de todos nós que fazemos o controle social, né? Então, para todos nós, conselheiros estaduais, é importante que a gente possa também estar vai ficar, né, disponível e a gente poder estar fazendo essa revisão, né, e dizer o quão é importante, né, para a gente não só mudança de ponto de vista, mas mudar um ponto das nossas vistas. Isso foi uma expressão que eu vi de uma jornalista, achei muito importante, né, que um movimento que faz mudar o ponto, e isso te traz um resultado, né, inovador e motivador, que é o que a gente tanto precisa, né? Te abre possibilidades. Eu acho que o controle social ele tem pode trazer, né, essa potência de estar contribuindo para essa mudança de paradigmas, de algumas barreiras que a gente encontra, mas possibilidades da gente avançar, né? Da gente permanecer unidos na luta e reforçar. E é a união que faz a força e que faz com que a gente conquiste e mantenha-se firme nas conquistas, manutenção do que já conquistamos, que a gente possa avançar, né, naquilo que a gente está sendo ameaçado no nosso atual, nossos dias atuais. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Hilda. Agradecemos todas as pessoas pela audiência, a Escola de Saúde Pública, o Conselho Estadual de Saúde. E esperamos que tenham gostado do tema abordado hoje, né? A parte 2 do tema sobre políticas públicas para a população em situação de vulnerabilidade e o papel do controle social. Até o próximo episódio, mas não esqueçam, sigam as redes sociais do Conselho Nacional, do Conselho Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Escola de Saúde Pública. Lá vocês vão estar sempre atualizados quanto a informações, é lá que as informações chegam mais rápido. Então, não esqueçam de seguir e participem. Isso foi um convite de Oilda na fala dela agora. Participe das reuniões dos conselhos municipais, do conselho municipal do seu município, mas também venha participar também da reunião do Conselho Estadual de Saúde, que acontece uma vez no mês ou mais. Depende da agenda. Lá nas redes sociais do Conselho tem essa agenda bem direitinho para 2025. Então, não deixe de participar.
dessas atividades e 2025 tem Conferência Conferências. Municipal de Saúde. Além da Conferência Municipal de Gestão, Não. Saúde. da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, também teremos em todos os municípios e no Distrito de Fernando de Noronha a Conferência Municipal, tá? E a Conferência Distrital em Noronha. Então, são 184 mais Noronha. Então, participem, estejam antenados nessa agenda que envolve a saúde pública do Estado. Atenção, trabalhadores, o mês de maio, hein? Teremos conferência em quase Todos os todos municípios. os municípios, né? Obrigada. Aguardamos. Obrigada, gente. Viva o Obrigada, controle Hilda. social e Obrigada, viva o Hilda. SUS. Obrigado. Valeu. Vivos.